Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês e hoje nós vamos fazer a leitura e meditar no capítulo 27. O capítulo 27 do livro Gatilhos no Casamento. E esse capítulo quem escreveu foi o Guy. E ele colocou o título de Quando Você Precisa de um Tempo. O título, traduzido literalmente, é Quando a sua família precisa de você, mas você precisa de um tempo sozinho. E ele começa contando que uma história de um comediante que diz que ele entendeu que uma pergunta da mulher dele era um alerta para dizer, na verdade, o que ele deveria fazer. E aí ele conta que ele estava com uma bolsa de golfe, indo jogar golfe, e aí na hora que ele abriu a porta de casa, a mulher dele falou: "Onde você vai?" Aí ele, vou jogar golfe com os meus amigos e tal. E aí ele entendeu, na verdade, que a mulher dele não queria que ele fosse jogar golfe, mas que ele ficasse em casa e ajudasse nas tarefas de casa. Mas ele só foi entender isso com o tempo, né? E às vezes a gente realmente faz isso, né? A gente joga uma pergunta: o que você tá fazendo? Mas o que você vai fazer? Imaginando que o nosso marido vai entender. No caso dele, ele foi bem inteligente, entendeu rápido. E aí ele diz que quando ele tá com a mochila do golfe saindo e a mulher dele pergunta: "Onde você vai?" Ele: "Só vou colocar a mochila de golfe ali no porta-malas do carro e vou voltar para cortar grama, para te ajudar." Enfim, foi uma piada que ele colocou aqui no começo do capítulo, mas é uma verdade. E um dos gatilhos mais comuns num casamento é a desigualdade das responsabilidades. Ele falou que quando ele estava escrevendo o livro junto com a Amber, ele fez várias pesquisas sobre os gatilhos que eles iam escrever e relatar no livro, né? Que eles tinham que escolher alguns. E ele disse que esse, assim, as pessoas falavam muito. E as mulheres, né, elas querem atender, tem uma tendência a querer atender todo mundo, servir todo mundo. E a gente esquece realmente de ter um tempo para nós. E Jesus nos ensina sobre o descanso. Quando a gente lê os evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que Jesus faz muitas pausas em meio às multidões, em meio à cura, em meio a pregar o evangelho. Jesus muitas vezes vai para um lugar para ele ficar sós, para orar, para ter uma direção do Senhor, para ficar próxima, né, do Pai, próximo do Pai e descansar, para continuar fazendo o que ele fazia. Então, é verdade que nós precisamos sim de um tempo fora da nossa rotina, fora das responsabilidades da casa. O problema é que se esse tempo for usado, for mal usado, e aí ele pode virar uma pedra de tropeço. Então, quando um dos cônjuges está mais pro lazer do que para as necessidades da família, tende a gastar mais o tempo para lazer do que gastar o tempo com as necessidades da família, então aí existe um problema. Então, por exemplo, se você ou seu marido, quando chegam em casa, ao invés de se conectar com os seus filhos, investir tempo com os seus filhos, jantando todo mundo junto, colocando as crianças para dormir, conversando, perguntando, se ao invés disso você prefere se desconectar, né? Vou chegar em casa, vou fazer alguma coisa para mim, tô cansada, então você tá servindo errado a sua família. Ele escreve desse jeito. Então você não está servindo bem a sua família. Se você, como um marido que chega em casa e você não percebe que a sua esposa ficou o dia inteiro com as crianças e ela está cansada naquele dia e você prefere sentar no sofá assistir uma televisão do que tentar ajudá-la, isso também significa que você não tem servido bem a sua família. E o que nós devemos fazer sempre é buscar alívio no Senhor. Então, você pode comer toda a comida que está na sua geladeira, você pode comprar todas as roupas que estão no shopping, você pode jogar todos os jogos no videogame, você pode passar o dia inteiro e a noite inteira no celular, ainda assim você não encontrará o que você procura, porque o que nós procuramos, né, o vazio que existe no nosso espírito e na nossa alma, ele só é preenchido pelo Senhor. E o Senhor colocou alguém do nosso lado para que a gente pudesse, né, também ter alívio, também ter prazer, também curtir, que é o nosso cônjuge. Quantas vezes, ao invés da gente buscar o nosso parceiro para conversar, para se divertir, para sentar no sofá e passar um tempo juntos,
a gente prefere ficar sozinho, completamente sozinho. E isso, se a gente não tomar cuidado, isso acaba afastando as pessoas no casamento. E o Guy, ele diz que teve um tempo que isso aconteceu na casa dele, que ele trabalhava demais. Então ele chegava em casa e o tempo que ele queria para ele descansar da rotina, ele trabalhava mais e ele achava que aquilo estava sendo bom para ele. Mas na verdade, a Amber ficava muito sozinha e ela sentia falta de ter o Guy mais tempo com ela. E ele falou que por anos e anos eles tiveram que trabalhar pesado para superar todos os gatilhos que foram gerados por conta desse tempo de cada um querendo um tempo para si e buscando esse alívio e esse descanso da rotina em lugares errados. E aí ele diz assim: a vida é curta. Como você tem utilizado o seu tempo? Nós perdemos muito tempo, isso é verdade, em atividades que não têm sentido nenhum. Enquanto Deus não tem para você passar horas rolando o celular, rolando a tela do celular. Deus tem algo muito mais profundo para sua vida. Deus tem missões e responsabilidades muito além do que uma perda de tempo. Deus tem para você pregar o evangelho, ajudar o próximo e fazer tudo que você faz para a glória de Deus. Então reflita, como você tem utilizado o seu tempo? Como que quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e o que você vai ver? Como você usou o tempo que Deus te deu para você investir? Eu não vou falar gastar, porque a gente nunca gasta tempo com a família. Como que você investiu o seu tempo com a sua família? Como você utilizou esse tempo com a sua família? E muitas vezes a nossa motivação, né, de utilizar o nosso tempo e de não querer parar é justamente porque nós estamos acostumados com uma cultura que vê o que a gente faz e não o que a gente é. E muitas vezes o que a gente faz em casa como esposa ou o que a gente faz para nossa família não é algo que todos conseguem visualizar, não é algo que todos conseguem ver. Nem todo mundo vai ver os seus sacrifícios, nem todo mundo vai ver as suas lágrimas de cansaço, nem todo mundo vai poder ver o seu coração quebrado, a sua mente exausta. Nem todo mundo vai poder presenciar isso. Deus sabe o que você está passando, mas num mundo em que todo mundo só vê o que os outros fazem, nós buscamos fazer mais, quando na verdade nós precisamos ser o que Deus nos chamou para ser e priorizar o que é importante para o Senhor, o que o Senhor Deus deu nas suas mãos e a sua responsabilidade, que é a sua família. Então hoje, se você tem utilizado mal o seu tempo, tem gastado o seu tempo fugindo das tarefas da sua casa, fugindo das tarefas com a sua família, fugindo de ter tempo com os seus filhos, se conectar com o seu marido, que hoje você volte para esse lugar. O equilíbrio, você tem que ter equilíbrio para ter tempo para você e para sua família. E como eu disse anteriormente, não é errado nós buscarmos um tempo para nós. Aliás, é necessário. O que a gente não pode fazer é gastar tanto tempo nisso e esquecer, priorizar mais tempo para nós do que o tempo que a gente precisa estar com a nossa família. E hoje, se você é uma pessoa que não consegue sentir alegria em estar no seu lar, que não consegue sentir alegria em servir o seu marido, que não consegue sentir alegria, não é algo que te alivia, porque nós buscamos coisas que nos dão prazer. E se você sente mais prazer, mais alívio, mais descanso em estar com o celular na mão do que passar tempo com a sua família, você precisa pedir para Deus ajustar e alinhar os propósitos, as emoções e os seus pensamentos e o seu coração com o que Deus quer para você. Amém? O ideal é que você e o seu marido possam buscar um no outro a alegria, o contentamento, o prazer e o alívio. Vamos orar? Senhor, primeiro nós queremos te agradecer por mais essa palavra, Pai, mais essa palavra que vem nos confrontar, nos tirar da zona de conforto, mais uma palavra que mostra, Pai,
que muitas vezes nós somos egoístas e muitas vezes nós acabamos buscando o nosso próprio prazer, quando nós deveríamos nos conectar com os nossos filhos e com o nosso marido. E a tua palavra diz que não é errado esse descanso é necessário, mas ele não pode ser exagerado. Então que o Senhor possa trazer hoje equilíbrio para dentro dos nossos lares, para que a gente possa utilizar esse tempo com o exemplo que Jesus nos deu. Jesus colocava as multidões acima da própria vontade, e é assim que nós queremos seguir, colocando a vontade, a necessidade da nossa família muitas vezes acima das nossas, e nós queremos priorizar a nossa família, não o tempo que nós gastamos com o que não faz sentido, mas nós queremos dar sentido ao nosso tempo, nós queremos otimizar o nosso tempo, e não pelo que fazemos, mas para sermos verdadeiras mulheres virtuosas dentro do nosso lar. Senhor, perdoa-nos quando nós escolhemos nos servir, quando nós olhamos apenas para as nossas necessidades, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, eu quero que hoje essas mulheres entendam que a prioridade é amar o Senhor e a família, Pai. Que a gente possa servir a nossa família com alegria e com prazer. Que a gente não se esqueça que essa é uma missão e uma responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, Senhor, nos ajuda a administrar o nosso tempo. E quando não for possível, que o Senhor nos dê um descanso sobrenatural. De alguma maneira que o Senhor renove as nossas forças e que o Senhor nos faça forte quando estivermos fracas, Senhor. E tira, Senhor, de nós todas as possíveis distrações para que a gente se perca durante o propósito, durante o processo, mas que nós sejamos como flechas afiadas nas suas mãos e atingiremos o propósito que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.